Glória a Deus. Igreja vida, abra comigo a tua palavra, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se puder melhorar só um pouquinho aqui, puder melhorar só um pouquinho. Uma hora já vai subir em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode continuar fazendo tudo aqui, porque eu não te despedi. Glória a Deus. Coisa séria. João. Hoje é domingo, amém, irmão? Amém, igreja? Hoje é domingo. Livro de João. Glória a Deus. É bom estar na casa de Deus, né? É maravilhoso estar na casa de Deus. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 3. João, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Para nós meditarmos na palavra do Senhor e aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém, igreja? Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 7. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como é bom ter a Bíblia nas mãos. Aleluia. Como é bom poder procurar a tua palavra, procurar a Bíblia. Você sabe, irmãos, que eu sou muito íntimo dessa Bíblia aqui, ó. Se eu pegar outra Bíblia, eu me perco. Eu já conheço a minha Bíblia. Minha Bíblia, eu vou procurar aqui, né? Mas eu nunca mais falo o que eu falei para um irmão. Eu era novo, convertido, e eu tinha ganhado uma Bíblia. E daí o irmão pediu para ver minha Bíblia. E ele pegou a minha Bíblia na mão e estava olhando minha Bíblia. Ah, que legal a sua Bíblia. Eu digo, não, eu cuido para ela não ter dobra. Eu cuido da minha Bíblia mesmo, para ela não ter dobra, para não ficar dobrada as pontas, né? E ele olhando a minha Bíblia assim, eu peguei e disse assim para ele, não, porque eu sou muito ciumento da minha Bíblia. E meu irmão se fez fechar o pé na hora e me pegou. Mas não era nesse sentido que eu estava falando. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus é uma bênção. Livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 7, que nos diz assim: não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos ler de novo? Não te maravilheis de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Coloca a mão sobre a palavra na altura do coração e falamos com o Senhor. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, ô Senhor, obrigado pela Tua presença já nesse lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua presença é notória nesse lugar. Obrigado, Deus, pela manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua bondade, dos milagres que já aconteceram aqui nesta noite. Eu creio, meu Deus, que durante essa oração o Senhor manifestou o Teu poder para curar. E eu creio, ó Deus, que muitas pessoas durante a semana ainda vão expulsar, ó Deus, enfermidades do corpo, Senhor. Pessoas ainda, Senhor, essa semana, quando fazer as suas higienes pessoal, vão notar, Senhor, que o Senhor ali expulsou enfermidades do corpo. Querido Deus e amado Pai, fica conosco, fala conosco, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo Deus do passado, é o Deus que está nesse momento aqui conosco e é o Deus que amanhã continuará cuidando de nós, aleluia. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, meu Deus e meu Pai, que eu possa ser apenas, unicamente instrumento nas Tuas mãos. Fala com o Teu povo, que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para receber do Senhor, para ouvir do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que todavia, Senhor, não seja o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Teu Espírito Santo precisa nos dizer. Tudo para honra e glória do Teu nome. Amém e amém, igreja viva. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, igreja, em nome de Jesus. Deixa a nossa oração de boca aberta. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Igreja viva, essa noite eu queria falar de ter uma vida plena, uma vida transformada pelo poder de Deus. O que é ter uma vida transformada pelo poder de Deus? Irmãos, Deus ele é o mesmo, Ele não muda. O Deus que abriu o mar vermelho
para o seu povo passar, é o Deus dessa igreja, é o teu Deus. Para Deus não existe empecilhos, não existe impossível. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deixa bem claro que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós logo o encontramos. E isso é maravilhoso, igreja. Quando nós olhamos para nós tão pequenininhos, um Deus tão grande que cuida de nós tão de perto. Você tem um Deus grande que te cuida de perto. Você tem um Deus grande que te cuida de perto. Glória a Deus. Houve uma curiosidade na vida de Nicodemos, fariseu daquela época. João 3:1 vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem não era qualquer um. Esse homem era chamado de príncipe dos judeus. Ele era o principal da sinagoga, um homem estudado na Torá, conhecia os cinco primeiros livros da Bíblia de trás para frente. Um homem que sabia citar os 5 primeiros livros da Bíblia com ponto e vírgula, sem se perder. Um homem entendido de letra, mas que precisava o Espírito Santo se manifestar na vida dele. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um judeu, fariseu, e este foi ter de noite com Jesus, e disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos era um sacerdote, um chefe dos fariseus, o principal da sinagoga, e quando ele olha para Jesus, ele enxerga em Jesus e ele vê que Jesus era de Deus. Porque o que Jesus fazia, como Jesus fazia, o jeito que Jesus ensinava, era algo de Deus, aleluia. Ele enxerga que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa: essa igreja nunca seria igreja se Deus não estivesse nesse lugar. Poderia ser chamado de qualquer coisa, menos de igreja. Se Deus não estivesse aqui, nós não tínhamos visto tantos milagres e tantas curas que nem nós vimos nesse lugar. Por falar em milagre, por falar em cura, hoje eu tenho um testemunho aqui da irmã Jennifer, de corpo presente, né? Irmã Jennifer, ó. Quinta-feira passada, estava com um unheiro, e doía muito. Unheiro dói, né, moço? É uma coisa que dói, que incomoda e parece que você só bate ali. E doía muito. O pastor orou e profetizou que até domingo estaria curado. E para a honra e glória de Deus, está totalmente curado. Aleluia! É o Deus desse lugar. Não é o pastor, mas sim o Deus desse lugar. Que cura, que sara, que liberta. Quem é o pastor? O pastor é o porta-voz de Deus que libera a palavra de cura, como foi liberado nessa noite. Se você recebeu, em nome de Jesus. Ele enxergou que ali Deus agia na vida de Jesus, pelos milagres que se fazia, pelo que acontecia. Só que Jesus, em contraponto, no versículo de número 3, responde para ele e disse: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele vai falar para Nicodemos, um homem conhecido na palavra, um homem estudado. Ele vai dizer para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, sem entender, vai dizer para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É o que Nicodemos ele entende. Aliás, Nicodemos não entende nada. Ele vai perguntar para Jesus: será que nascer, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Será que eu vou ter que entrar agora depois de velho no ventre da minha mãe de novo para nascer de novo? O que é isso? O que Jesus quis dizer com isso? Versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade,
verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Vou baixar um pouquinho fundo aqui para eu falar um pouquinho. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Igreja, nascer da água, nós sabemos que é aquele que se batiza, aceita Jesus, que se decide, vem na igreja, vem falar de Jesus. A pessoa vem na igreja e é tocado por Deus, é tocado pelo Espírito de Deus. Às vezes vem pesado na igreja, vem cansado, vem com vontade de largar tudo, deixar tudo, e é tocado pelo poder de Deus, é tocado pela graça de Deus. Então se decide se batizar. Muitos convictos, muitos na euforia, pela emoção do momento, decidem se batizar, porque o batismo nas águas simboliza a morte do velho homem e o nascimento da nova criatura. Mas nascer do Espírito implica um pouco mais, porque nascer do Espírito é todo dia. Nascer do Espírito de Deus é um nascimento diário na nossa vida. Nascer do Espírito de Deus implica em mudanças. E Jesus ele vai dizer que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode versículo de número 5, não pode entrar aí no reino de Deus. Agora já não é só ver, agora é entrar. E o reino de Deus vai dizer que o reino de Deus ele não é comida, o reino de Deus não é bebida. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não tem nada a ver com carro, com casa. O reino de Deus não tem nada a ver com bens materiais. Os bens materiais Deus nos dá para ter uma vida abençoada. Mas o reino de Deus também não tem nada a ver unicamente no céu. O reino de Deus começa aqui na terra. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 20, quando Jesus é questionado pelos fariseus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem com aparência exterior, meu irmão. O reino de Deus não é pelo que tu conquista, o reino de Deus não é pelo que você compra, não é pelo que você adquire. O reino de Deus é pelo que você se transforma. Aleluia. Não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão 21 isso aí? 21. Ah tá, isso. Nem dirão reino aqui ou reino ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já está no nosso meio. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Volta lá para mim, por favor, Romanos 14:17. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Nós cristãos, nós temos total liberdade de viver o reino de Deus. Viver, estar dentro do reino de Deus, que não é comida, não é bebida, isso é benefício de Deus. O reino de Deus é justiça, é coisa certa. O que é certo, o que é direito, o que é justo, o que é honesto, o que é correto. Justiça significa o que é certo, o que é direito. Por mais que a justiça do homem é pouca, mas a justiça de Deus é verdadeira e santa. Por mais que a justiça do homem mais faz injustiça, mas a justiça de Deus é justa. Aleluia. Pastor, mas achando que estavam fazendo justiça, me causaram injustiça.
para te justificar. Se te tiraram aqui, Deus vai te devolver ali. Aleluia. Ele é justo. Não torne mal por mal. A Bíblia diz que nós devemos tornar bem pelo mal que nos fizeram. Se Deus permitiu fazer injustiça com você, é porque Deus quer te justificar mais ali na frente. O reino de Deus é justiça. É o que é reto, é o que é certo, é o que é justo. É paz. Quantas pessoas não têm paz, meu irmão? Quantas pessoas vivem uma vida sem paz? Perturbados. Não tem sossego. E não tem nada pior que a perturbação. A falta de paz, não tem nada pior que a falta de paz. O reino de Deus é ter paz e alegria. O reino de Deus envolve alegria. Quando estamos vivendo o reino de Deus, somos alegres. Ainda que você tenha os seus compromissos, os seus afazeres, muitas vezes você se mostra preocupado, mas você é uma pessoa alegre. Você não é aquela pessoa triste, mal-humorada, carrancuda. Você é uma pessoa alegre. Isso é viver no reino de Deus. Só que justiça, paz e alegria não é uma coisa. Aqui está a diferença. Não é algo que vem, porque o que vem nós podemos perder. Eu vou na igreja e até recebi alegria, até recebi paz. Mas daí você se afasta, você perde a alegria e você perde a paz. Porque está escrito, é só nós lermos com atenção. É no Espírito, eu tenho que continuar, eu tenho que ficar em Deus. Eu tenho que continuar buscando a Deus. E essa busca é contínua. Por quê? Porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Todos os dias o mal se levanta contra nós. Mas quando nós estamos no Espírito Santo, aleluia, esse mal cai por terra. Esse mal ele desaparece. Então o reino de Deus, ele não é com aparência visível. Ele não está no exterior, mas ele é no interior. É no interior de nós. Por isso que Jesus ele vai dizer para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Versículo de número 6, João 3,6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. O que é nascido da carne, pastor? É aquela pessoa que vive para o mundo, que vive para as coisas do mundo, que se alegra com as coisas do mundo, que busca as coisas do mundo. Essa é a pessoa carnal. Esse é o homem carnal, é o homem carne. O homem que é nascido do Espírito, ele busca as coisas de Deus. Por isso que quando tem culto ele está na igreja. Por isso que tem uma oportunidade de estar louvando, adorando, buscando, ouvindo a palavra de Deus, ele está junto. Por quê? Porque ele é espiritual. Ele quer viver das coisas do Espírito. Aleluia. O homem espiritual, ele tem sede das coisas do Espírito Santo. Ele tem desejo, ele tem vontade, ele quer mais das coisas de Deus. Ah, meu irmão, se você soubesse a alegria que eu tenho quando nós nos reunimos aqui nesse lugar. Não só domingo e quinta não, que nós todos nos reunimos, mas que quartas-feiras abençoadas nós temos tido, aprendendo da palavra de Deus, pois nós estamos ali envolvidos no Espírito Santo de Deus. Sexta-feira que vem aqui, os músicos aqui cantar e louvar a Deus, que maravilha esse lugar, irmãos. A presença de Deus nesse lugar. Por quê? Porque nós estamos buscando as coisas do Espírito Santo, as coisas de Deus, as coisas do Espírito, aleluia. Somos nascidos do Espírito, buscamos as coisas do Espírito Santo, buscamos estar envolvidos com as coisas do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com exterior, isso é interior, isso é guardado dentro de nós, que nós pomos para fora. Isso é o reino de Deus, isso está no reino de Deus. Ele vai dizer assim: não te maravilheis de ter te dito, necessário
Nascer De novo. A palavra necessária é algo que é fundamental. Pode funcionar isso daqui sem isso daí? Não, isso daí é necessário para isso daqui funcionar. É algo que não pode faltar. Quem está me entendendo? Amém. É algo que é necessário. E a Bíblia vai dizer assim, ó, não, ele vai dizer assim para Nicodemos, tu não fica maravilhado, Nicodemos, por eu dizer para ti que é necessário nascer de novo, é necessário. Para entrar no reino de Deus, para entrar nas maravilhas de Deus, para ter uma vida plena, aleluia, com alegria, com paz, uma vida reta, é necessário nascer de novo. É fundamental nascer de novo. Mas como nascer de novo? Eu falei, não é exterior, é interior. E o apóstolo Paulo ele vai nos falar em Romanos 12, versículo 2. Ele vai dizer assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quando ele começa no versículo dizendo assim, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, por favor, dá uma catuvelada no irmão, por favor. Diz assim, escuta agora, irmão. Quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, não vos conformeis com esse mundo, dá uma vergonha esse mundo. Esse mundo dá uma vergonha. Esse mundo está uma baixaria, uma podridão, para falar mais reto. Pessoas que não se respeitam a si mesmo e muito menos os outros. O mundo aí fora, o homem que é nascido da carne e busca a carnalidade, busca as coisas do mundo, dá uma vergonha. Nada dá nada. É palavrão. Uma menina, essa semana, eu fiquei olhando uma menina, uma jovem, uns palavreados, que eu digo, meu Deus do céu, que isso, de onde é que chegou isso? O mundo aí fora está cada dia mais perdido. É namorado se deitando com namorada e não dá nada. Se você não tiver um amante, você é tido como tapado. Você é julgado por fazer as coisas certas. Você é condenado por fazer o que é reto, o que é direito. Agora, hoje em dia, tudo é fobia, é fóbico. Teve uma imagem que eu acabei rindo. Porque nós não podemos mais pregar e falar a verdade, viver da verdade. Porque tudo é fobia. É homofobia, é não sei o que fobia. Daqui a pouco o pastor está avisando ano novo e alguém grita, o senhor é homofóbico. Não dá mais para pregar a verdade. O mundo aí fora está de mal a pior. E você sabe que se você, depende do que você falar para alguma pessoa aí, este processo, e quer saber? Você perde o processo para essa justiça humana podre aí fora. Mas o nosso Deus é justo. Aleluia. A justiça do mundo não vale mais nada. Ela te descaracteriza. Eles falam de liberdade de expressão, onde falar a verdade está sendo julgado e condenado. O mundo aí fora não presta mais a isso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo. Por que ele pediu para cutucar? Porque às vezes a gente vai que nem Maria vai, você que disse. Às vezes nós estamos indo, sabe? Aonde a vaca vai, O boi vai.
pensar, meus queridos. Mas está todo mundo fazendo. E Deus está se agradando? Mas está dando certo para o fulano lá. Calma que o copo não encheu. O copo encheu, ele abre. O Evangelho está no legal. A Bíblia diz que as mulheres devem usar roupa modéstia, sem sensualidade. Vai em algumas igrejas para você ver se você não vê todo o corpo da mulher pela roupa. Vai em algumas igrejas para você ver. Não estou pregando contra a igreja aqui, amém, igreja? Estou falando que a Bíblia diz que nós conhecemos o fruto pela árvore, pelo fruto. Não se pode colher maçã de um figueiro. Mas está todo mundo fazendo, pastor. Dia do juízo, o dia do acerto ainda não chegou. O dia do acerto ainda não chegou. Aquele dia que eu e ele vão ficar frente a frente assim, onde ele vai estender a mão e as minhas obras estão nas mãos dele. Ele diz assim: olha aqui, é tu? A Bíblia diz que nós não vamos poder abrir a boca. O julgamento vai ser tão justo que não vai ter abrir, nós não vamos conseguir abrir a boca. É tu? Deixa eu te mostrar tu de novo, meu pregando, ensinando que não era para fazer. É tu fazendo? Tu sabia que não era para fazer, o que é tu fazendo? O mundo aí fora está levando todo mundo à perdição. O mundo aí fora está levando todo mundo para a podridão. E tem muitos crentes no junto. Aí ele olhando assim na vaquinha. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O reino começa aqui. Começamos a entender a Bíblia. Começamos a entender o que Deus gosta e o que não gosta. Como Deus pede, como Deus não pede. Como Deus manda algumas coisas, como Deus não manda. Começa aqui pela renovação do entendimento. O nascer é aqui. É aprender de novo, é aprender a fazer o que é certo, é colocar em prática aquilo que Deus disse que é para fazer, da maneira que Deus disse que é para fazer. Porque muitos de nós às vezes nascemos certinho, bonitinho na fé. Eu comecei a nascer com Cristo com 30 anos. Disseram para mim que era necessário morrer o velho e nascer o novo. Eu disse: amém, não sei como é que é isso, mas eu estou gostando, vamos lá. É bom estar com Deus, eu não sei se você está com Deus. Só que muitas vezes nós nascemos certinho e vamos andando, e vamos aprendendo, e vamos botando em prática, e vamos nascendo, e na fé é como nascer de novo. Não sabe sentar, nós já começamos a aprender a sentar. Não sabe gatinhar, daqui a pouco nós já começamos a gatinhar, daqui a pouco começa a andar, já nasce lentinho, começa a comer, e já começa a falar. Assim é nascer na fé. Aí é isso que Deus está dizendo: nascer de novo é isso. Aprender o que é certo, fazer da maneira certa. E muitos de nós, muitas vezes, costumemos e vamos nascer, mas lá no meio da caminhada, parece que nós vamos desaprendendo. Parece que nós vamos voltando, parece que nós muitas vezes voltamos a olhar para o mundano, da onde Deus nos tirou, que a Bíblia diz que é um mundo de trevas. E Deus não mente, gente. Mas começa aqui. Eu tenho que começar agora a pensar por fé. Eu tenho que começar a pensar agora como Jesus ensinou, como Jesus disse, porque essa palavra, tudo que está escrito aqui é verdadeiro. Não tem mentira nessa palavra. Jesus é bom, é verdadeiro. Ele disse, essa palavra diz: um dia vai nascer um que vai pisar na cabeça do diabo. E nasceu, aquele que nasceu pisou na cabeça do diabo. Está escrito. A Bíblia diz: esse que nasceu e pisou na cabeça do diabo vai subir aos céus. Ele subiu aos céus, ele não ficou em corpo presente aqui. Mas a Bíblia diz que um dia ele vai voltar. E você pode ter certeza que ele vai voltar. Precisamos mudar aqui o nosso comportamento de pensar.
pensar. Porque eu aprendi uma coisa com Deus. E o Salomão, ele disse: tome cuidado com o que vocês pensam, porque o caminho de vocês é dirigido pelo que vocês pensam. Antes de praticar, nós pensamos. E se começamos a pensar, muito provavelmente nós vamos praticar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: renovação. Como é que eu quero ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida poderosa em Deus, se o meu pensamento continua lá atrás? Eu não renovar o meu pensamento. Todas as vezes que me der vontade de fazer coisas do velho homem, eu já saí de lá, eu não quero voltar para lá. Jesus disse que é melhor estar com Ele, aleluia. Renovação de pensamento, isso é nascer de novo, isso é nascer, é começar a pensar diferente, agir diferente, ser diferente do que eu era. Para que isso, pastor? Para que eu possa experimentar, aleluia, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, Aleluia. minha, Não. de Deus. a vontade de Deus, Aleluia. boa, perfeita e agradável. Aleluia. Qual é a vontade de Deus para nós? É boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não há nada que desagrade. Deus ele é Pai, Deus ele quer cuidar de nós. Mas para isso, a minha mente, o meu palavreado e as minhas atitudes, elas têm que ser renovadas. Porque se eu penso, eu posso falar, e se eu falar, eu posso fazer. Aí ele vai dizer renovação da mente. Você pode viver uma vida totalmente regada e regalada no reino do Senhor. O reino de Deus já está no nosso meio. Temos que viver esse reino aqui na terra. Uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria. Mas a nossa mente tem que ser conforme a palavra de Deus ensina. Eu nunca me esqueço. Um dia eu estou passando e vi dois rapazes brigando na rua e se agarrando no pau. E eu ia devagarzinho com o carro, eu digo, eu vou parar o carro e vou tentar parar. E daí eu me lembrei de um versículo que diz assim, ó: aquele que passando vê uma briga e se mete, é como aquele que agarra um cachorro pelas orelhas. Quem agarra um cachorro pelas orelhas está pedindo para quê, irmãos? Eu não tenho que ser mordido. Eu ia parar para atacar, eu disse, sabe uma coisa? Não fui eu que comecei a saber. Segui. Sabe por que muitas pessoas não vivem bem no reino de Deus? Que vivem se perdendo em problemas dos outros. Vivem pegando problemas dos outros. É isso que eu quero achar. Tem gente que não quer nada com Jesus. Tem gente que muitas vezes critica a tua igreja, teu pastor e a tua fé. Mas qualquer problema que dá, você é centro da atenção, vai lá bater na tua porta. Claro, tu tem a luz de Deus, tu tem a graça de Deus na tua vida, todas as igrejas não devem ajudar. Mas tem pessoas que não querem nada com Jesus, não é de hoje. E daí lá vai você tentar ajudar. Lá vai você fazer das tripas ao coração. A tua vida já não está tudo aquilo, e você se mete e pega o problema dos outros, está pegando um cachorro pelas orelhas. Sai fora. Sai fora. Com licença. Isso é renovação de mente. A Bíblia diz que o homem que adultera com uma mulher é falto de entendimento e cai numa cova profunda. Daí chega uma turma toda lá. Bonito. Eu não sou cego, irmãos, eu vejo. Eu também sou homem, não sou só pastor, eu sou homem, eu sou carnal também. Só que aqui, renovação de mente. Nossa, não é nenhum. Misericórdia. Mas aquilo dali é uma cova profunda. Eu acho que eu não quero cair em cova profunda nenhuma, não. Você vai lá, Gatixa. Você escapa. Glória a Deus. Renovação? Eu aprendi na Bíblia que o homem que adultera com uma mulher é falta
falta de entendimento e cai numa cova profunda. Quem quer cair numa cova profunda aqui? Ninguém quer, irmãos. Devo eu arrumar um. Então isso aqui é renovação de mente. Isso aqui é nascer de novo. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Você quer aplaudir Jesus? Renovação de mente. Ah, pastor, se eu der o meu dízimo não vai faltar. E o teu Deus, por um acaso, imputou a mão para não te abençoar, para não te devolver? Ah, pastor, se eu der uma oferta alçada vai faltar. E o teu Deus perdeu o poder de te abençoar novamente? Renovação de mente. De mente, irmãos. É o que a Bíblia diz. Nascer de novo é isso. É ter a mente renovada em Cristo. Se a minha mente estiver renovada em Cristo, você vai poder, se a tua mente for renovada na palavra do Senhor, você vai poder usufruir do que Deus tem. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Pastor, qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a minha vida, pastor? Jeremias 29, 11, irmãos. É a Bíblia, a palavra de Deus, eu não estou pregando nada de mim aqui. E nos diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Jeremias, JR. Sim, Jeremias? 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o pastor. Não. Diz quem? Senhor. Diz Deus. Aleluia. Pensamentos de paz. Oh, glória, aleluia, Deus. E não de mal. Para vos dar o fim que vós esperais. Aleluia. Qual o fim que você espera? Ah, pastor, eu espero morrer assim, atropelado, é isso? Não. O que você espera? Um fim bom, sim ou não? A tua bênção chegando, sim ou não? Pensamento de paz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Para dar o fim que vós esperam. É Deus que está dizendo isso. Os pensamentos de Deus para nós é pensamentos bons. Pensamentos que você tem um fim que você espera. Eu tenho esperança, igreja, que muitas coisas boas virão nesse mês de junho, em nome de Jesus. Eu tenho esperança que as minhas orações diante de Deus vão ser respondidas nesse mês de junho, em nome de Jesus. Aleluia! É isso que eu espero. E Deus está dizendo que o pensamento dele para mim é isso. Aleluia! Que aconteça como eu queira. O pensamento de Deus para você é esse. Que aconteça como você espera. Aleluia! Mas para isso eu preciso nascer de novo. Não tem como eu ter uma vida plena. Uma vida plena no poder de Deus se eu continuar com os mesmos pensamentos meus. Pensamentos do mundo, pensamentos mundanos. Quem você tem escutado? Você tem escutado homens de Deus? Ou você tem escutado homens carnais, carnãos, homens do mundo? Quem tem te aconselhado? Com quem você tem como é que se diz quando a pessoa quer ser parecida? Influenciado? Com quem você tem se influenciado? O reino de Deus está aí, irmãos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, aleluia. Ter uma vida abençoada, ter uma vida regrada, ter uma vida cheia da presença de Deus, aleluia. Isso é nascer de novo. Isso é ser renovado em Cristo. Isso é viver o reino de Deus. Tem muitas pessoas aí, irmãos, passando de mal a pior, mas não querem nascer de novo. Não querem abandonar o erro. Querem continuar. Mas eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por você. Hoje a pastora me lembrava de uma mensagem que eu trouxe. Eu quero aproveitar a ocasião para falar. Um dia eu preguei que nós devemos cuidar do que nós pensamos. Quando viessem pensamentos ruins, pensamentos do mundo, nós tínhamos que dar um tesourão e
cortar os pensamentos ruins. Lembra que você falou hoje para mim isso? Não vi pensamentos mundanos, carnais. Lembra que você tem um tesourão espiritual? Corta esse pensamento. Joga fora. Não quero pensar nisso. Eu quero ser renovado. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver o reino de Deus na minha vida. Eu quero viver dentro da minha casa o reino de Deus. Eu quero viver na minha família o reino de Deus. Mas como que eu vou viver o reino de Deus? Como que eu vou ter uma vida plena, uma vida poderosa em Cristo? Com os meus pensamentos carnais, sem nascer de novo, não posso. Eu quero orar para que Deus venha nos dar esses pensamentos espirituais. Amém. Para que nós venhamos nascer de novo, como foi no início da mensagem, eu falei, todos os dias. Temos que nascer todos os dias, porque todos os dias vem pensamentos carnais. Todos os dias vem pensamentos ruins sobre as nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias o inimigo ele vem oferecer algo que desagrada a Deus, que desagrada o Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não tem como viver uma vida plena em Deus se você não nascer de novo. Um dia o meu pastor estava chateado e ele disse para mim assim: tu precisa te converter. Pensa você no nome grave. Voltei para casa caminhando assim, para não pisar em cima do beiço. Vai pensar que o meu pastor era que nem eu, que sou calmo. Ele pegava mesmo. Dava com os dois braços na gente. Tu precisa te converter. Voltei bravo para casa. Mas eu era crente, precisava ir para a igreja. Tinha que estar buscando Jesus. O outro culto eu fui. Beiçudo ainda. E foi um outro pregador pregar. Ele achou um lugar na Bíblia que diz que nós temos que nos converter todos os dias. Aleluia. Aí Deus quebrou meu bico. E aí eu entendi que eu tinha que me converter. E todos os dias, não era só aquele dia, todos os dias. Eu não era convertido e não sou. Eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Mas entenda que eu nunca vou viver uma vida plena se eu não nascer aqui dos pensamentos. Não concordo com o pastor, não concordo com a Bíblia. Eu aceito tudo, mas isso tem que estar na Bíblia, isso eu não aceito. Quer dar 10% para Deus? Você nunca vai ter uma vida plena. Porque você não nasceu de novo. No momento que você nascer de novo, você pensar conforme a Bíblia ensina para pensar. E através dos teus pensamentos, você começar a falar e a praticar, conforme a Bíblia ensina, é para falar e praticar. Aí você vai entrar cada vez mais no reino de Deus. Aí você vai usufruir cada dia mais de uma vida plena. Aleluia. O mundo não é modelo para nós, mas a palavra de Deus continua sendo. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus continua sendo modelo para as nossas vidas. Pastor, mas saiu de moda. A palavra de Deus não sai de moda nunca. Respeito, educação e bons hábitos não saem de moda nunca. Você que quer ser renovado, você que quer ter uma mente renovada, você que quer nascer de novo do Espírito de Deus, eu quero orar nesta noite para que nós todos possamos nascer de novo do Espírito de Deus, aprender com o Espírito Santo de Deus, abandonar o velho homem e nos tornar realmente uma nova criatura e usufruir de uma vida plena com Deus, porque é possível. É possível. Nesses anos, nesses tempos que estamos vivendo, uns tempos vergonhosos. Vergonhosos. O mundo está uma vergonha. Nós temos que viver nele. O apóstolo Paulo disse: fica aí, rapaz. Tem que viver nele. Te mantém firme com Deus e viver nele. Mas eu quero orar por você que quer uma renovação de mente. Você que quer nascer de novo do Espírito Santo. Abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos. Parar de pensar. Sabe, tem muitas pessoas retrocedendo muito na fé, pensando em raiva, pensando em ódio, pensando em vingança. Não é mais o nosso pensamento isso. Sai do seu lugar e vem até a frente do altar. Você que quer uma renovação.